Porque é que é tão difícil fazermos alguns comportamentos que queremos fazer? Porque é que parece tão fácil fazermos comportamentos que queremos deixar de fazer? Porque muito provavelmente nós temos todo um sistema interno criado para que assim seja. Se vocês perguntam como assim, Mafalda? Para o nosso cérebro é fácil fazer determinados comportamentos, os comportamentos habituais ou hábitos, porque já o repetimos muitas vezes ao ponto de ele se tornar automático, ao ponto de não precisarmos da nossa parte cognitiva para o fazer. Por isso, para deixar de fazer determinado comportamento que já é um hábito, temos que o tornar difícil. Mas vamos desdobrar um bocadinho isto. Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Antes de voltarmos a esta parte de tornar um comportamento fácil e difícil, vamos desdobrar um bocadinho o que é um hábito. Um hábito, na prática, é, perante determinado contexto, nós fazemos determinado comportamento em expectativa de ter determinada recompensa. Numa fase inicial, em que este comportamento não é ainda automático, isto acontece de forma ligeiramente diferente. Nós, para fazermos determinado comportamento, nós temos que fazê-lo direcionado a um objetivo, isto é, temos de ter o objetivo em mente para conseguirmos fazer esse comportamento de forma consistente. Na prática, perante determinado contexto e perante nós termos um desejo por determinada recompensa, o nosso cérebro, a nossa parte cognitiva, vai planear como é que podemos fazer esse comportamento na expectativa de ter determinada recompensa. E ao fazermos este ciclo repetidas vezes de contexto, pensarmos na recompensa, planearmos o comportamento, executarmos o comportamento e temos a recompensa, o nosso corpo vai começar a associar determinado contexto a determinada recompensa e os neurotransmissores que são responsáveis por nos darem motivação para fazer determinado comportamento não vão ser libertados quando tivermos a recompensa, mas já vão ser libertados quando vemos determinado contexto em expectativa de ter essa determinada recompensa depois de fazermos o comportamento. E um dos fatores que influencia este processo ser mais rápido ou mais lento para se tornar automático é a complexidade do comportamento e a distância que há entre nós e essa determinada recompensa. Mas o que é isto da complexidade ou da nossa proximidade ou dificuldade com esse comportamento ou com essa ação? Vocês podem pensar que se eu realmente quiser algo, não importa se está longe ou está perto, eu simplesmente vou trabalhar para o alcançar. Mas isto na prática não acontece, porque o nosso cérebro está sempre a fazer cálculos para perceber se a recompensa compensa para o trabalho, para o comportamento que nós vamos ter que fazer. Mas às vezes o nosso cérebro pode achar que determinado comportamento é demasiado difícil ou demasiado complexo para determinada recompensa. Então acaba por, de certa forma, dar a ordem para não fazermos, seja com alguns pensamentos de não vale a pena ou é demasiado difícil, faz com que não façamos o comportamento que definimos como objetivo. Por exemplo, no estudo Proximity of Foods in a Competitive Food Environment Influences Consumption of Low Calories and High Calories Food, de Gregory Privitera, avaliou isto mesmo. Eles avaliaram se a distância de determinado alimento influenciava a escolha pelo alimento. Eles avaliaram se a proximidade de pipocas e maçãs influenciava qual dos dois as pessoas escolhiam para comer. Eles dividiram os participantes em 3 grupos. Um grupo que era as maçãs estavam perto, estavam a um braço de distância e as pipocas estavam a 2 metros. Outro grupo que eram as pipocas perto, que é o oposto do primeiro, em que as pipocas estavam perto e as maçãs estavam longe. E o terceiro grupo é o grupo de controle, em que ambos os alimentos, as pipocas e as maçãs, estavam perto dos participantes. E embora os participantes avaliassem mais favoravelmente as pipocas em relação às maçãs, houve uma grande diferença nos resultados consoante a proximidade que cada um estava da pessoa. O alimento mais próximo da pessoa foi, em média, mais consumido que o alimento mais longe, mesmo quando era a maçã que estava mais perto e as pipocas mais longe. Neste gráfico vemos que no lado direito, que é o grupo de controle, quando as maçãs e as pipocas estavam à mesma distância, os participantes escolheram ligeiramente mais vezes as pipocas. No meio temos o grupo das maçãs perto, as maçãs estavam a um braço de distância e as pipocas estavam mais longe, e aqui houve uma diferença substancial e os participantes escolhiam mais vezes as maçãs. Enquanto que no primeiro grupo, em que as pipocas estavam perto e as maçãs estavam longe, os participantes escolheram a grande maioria das vezes
as pipocas. E a distância de cada alimento também influenciou a quantidade de calorias que cada participante ingeriu. Podemos ver que o grupo que ingeriu mais calorias não foi o grupo das pipocas, mas foi o grupo em que tinha os dois alimentos perto. Este estudo suporta que a dificuldade ou facilidade de fazer determinado comportamento influencia a nossa propensão para fazer ou não esse comportamento. Mas então como é que podemos usar isto a nosso favor para planear os nossos comportamentos da melhor forma? Na prática, nós podemos aumentar a dificuldade de determinado comportamento para diminuir as repetições desse comportamento para que se torne mais difícil fazer determinado hábito. Ou pelo contrário, se é um hábito que nós queremos construir, nós podemos facilitar determinado comportamento, diminuir o atrito entre nós e esse comportamento, para que seja mais fácil nós mantermos a consistência ou aumentar o número de repetições e, consequentemente, seja mais fácil nós tornarmos esse comportamento automático e tornarmos ele um hábito. Por exemplo, quando queremos deixar de fazer determinado comportamento, pegando num comportamento de alimentação, se o nosso objetivo é não comer chocolates e bolos, então podemos não ter esse tipo de alimentos em casa, o que faz com que seja mais difícil nós consumirmos determinado alimento, porque das duas uma, ou temos que ir comprar, ou temos que pegar no telemóvel e mandar vir. E aí podemos dificultar ainda mais e ou fazer sempre o logout do Uber Eats ou desinstalar a aplicação após cada utilização. E estamos a criar um atrito extra para ser mais difícil nós fazermos esse comportamento que queremos deixar de fazer, que é comer chocolates ou comer bolos. Por exemplo, se o nosso objetivo é diminuir o tempo que passamos no Instagram e se, por norma, fazemos-lo antes de ir para a cama, então podemos deixar o telemóvel a carregar longe da cama. E se queremos mexer no telemóvel, temos que ficar em pé. Em semelhança ao que eu disse para o Uber Eats, podemos também fazer para o Instagram, ou o Facebook, ou qualquer outra rede social que tu queiras deixar. Isto é, fazer o logout após cada utilização, para que seja mais difícil nós voltarmos lá na vez seguinte. Quando queremos aumentar o número de vezes que fazemos determinado comportamento, ou, na prática, quando queremos facilitar um comportamento. Se queremos aumentar a quantidade de fruta que ingerimos, então é muito mais fácil se nós tivermos fruta visível sempre aos nossos olhos. Seja levamos fruta para a beira da nossa secretária, seja temos fruta na mesa em vez de termos fruta guardada. Isto para que, e voltando ao que eu disse inicialmente de como se formam os hábitos, nós aumentarmos as situações em que temos o estímulo, neste caso visual, de ver a fruta, que nos vai fazer lembrar de comer a fruta. Isto na prática era aquilo que eu fazia quando trabalhava na Toyota, na área de engenharia e na área de melhoria contínua. Olhar para determinado processo de produção e perceber o que é que podemos fazer para facilitar o objetivo do operador fazer determinado comportamento e o que é que podemos fazer para diminuir o risco de falha. Se queremos ser mais consistentes na prática de exercício físico, então começar por definir quando é que vamos fazer, começar a preparar o saco no dia anterior, começar a preparar a roupa e deixar a roupa num sítio que seja visível consoante a hora que tu queres fazer exercício físico. Por exemplo, se tu queres fazer exercício físico de manhã, logo a seguir a acordar, então faz sentido ter a roupa de exercício físico no quarto. Se tu queres fazer exercício físico a seguir ao trabalho e vens do trabalho e queres ir direta para, seja ao ginásio, seja onde for, então pode fazer sentido teres a roupa de exercício físico no lugar do condutor, para que mal chegues ao carro, vejas a roupa e tomes a decisão de ir para o ginásio em vez de ir para casa. Isto é, tu estás a otimizar o teu ambiente e estás a aumentar, neste caso, os estímulos visuais para que cries determinado contexto para que seja mais fácil tu fazeres o comportamento que tu queres fazer. E aqui, além de facilitar o comportamento, estamos também a diminuir a complexidade do comportamento, porque estamos a pegar num grande hábito e a dividi-lo em micro-hábitos. Se quer saber mais sobre hábitos e micro-hábitos, vê este vídeo que eu vou deixar aqui.